boa noite a todos. Estamos aqui, quantos participantes? 20, menos 2, 3, aqui somos 17, todos, assim, pode escrever aí no chat que o André está aqui do meu lado. Todos nós somos profissionais da área de automação e de iluminação. Se tiver algum arquiteto, um engenheiro da área também pode se identificar. É sempre bom a gente conhecer a audiência, né? Saber com quem a gente está falando, quais são suas pretensões, por que estamos aqui. Então, meu muito obrigado por participar e pelo interesse. Hoje nós vamos falar de um tema que é novo no mercado em termos da arquitetura, chama-se iluminação dinâmica, que já é uma realidade há muitos e muitos anos em shows, em teatro. Isso não é novidade para vocês. Eu acredito que alguns de vocês trabalhem com iluminação para a área de teatro, e isso já é algo trivial. Mas, na arquitetura, usar a iluminação dinâmica é algo que está longe do perfil normal de um arquiteto. Ele sempre criou um espaço para o usuário que tem uma luz estática. Se você pensar bem, na sua casa, a luz é estática, a luz está lá, você liga de manhã, à tarde ou à noite, ela tem a mesma cor, ela tem a mesma intensidade e, eventualmente, está dando problema no compartilhamento? Eventualmente, você pode até dimerizar com um dimmer daqueles do tipo polinha, que a gente chama, ou se você for uma pessoa que contratou um arquiteto e um sistema de automação, você pode até criar cenas, mas as cenas são estáticas, elas estão lá à sua disposição, seja para a hora da limpeza do ambiente, seja para a hora de um jantar romântico, seja um master-off, etc., são cenas estáticas. O que o Lab está se propondo a fazer para o mercado de arquitetura é criar sistemas de iluminação dinâmica. O que é isso? Uma luz que muda ou tem características mutáveis ao longo do tempo, ou que tenha características de qualidade nunca antes percebidas, sabe? Quando a gente compra uma lâmpada no mercado, ela tem uma qualidade abaixo do que a gente deveria ter ou proporcionar para o nosso cliente. O Flávio Berba, meu sócio, ele diz muito assim, a gente perdeu muito quando a gente saiu da incandescente para o LED. Né? O LED é uma luz muito eficiente, entretanto, ela causou alguns problemas, e um dos problemas foi a qualidade. Isso persiste até hoje. Atualmente existem LEDs com tecnologias e com uma curva espectral, já vou falar disso, que nos permitem ter um produto de mais qualidade para o usuário. E por que a gente fala assim? Vocês estão vendo aí 3 logos, né? Sistema Scarlett, Sistema Candle, Sistema Sky. São tecnologias patenteadas pelo Lab para proporcionar no Scarlett, por exemplo, o máximo de conforto possível para o usuário. No Sistema Candle, que a gente tem uma integração entre a luz que está fora da casa ou fora do escritório com a luz que está dentro. E no Sistema Sky, o sistema Sky é fantástico, ele permite várias combinações de cores e de temperaturas de cor e que dão uma ferramenta poderosa para o arquiteto criar cenas dinâmicas e criar, por exemplo, motivação quando um funcionário volta do almoço e está cansado, está com aquele soninho. A gente consegue, através da modulação espectral, a gente consegue criar um ambiente que motive o colaborador a produzir mais. Quem somos nós? Né? Quem somos nós? Eu já falei do Flávio, ele apareceu ali no cantinho. Ele é o cofundador, junto com a Mônica Lobo. Mônica é uma light designer reconhecida mundialmente e nos apoia aqui nas decisões que a gente tem que tomar, e sempre com um olhar de quem está projetando. Isso é muito importante numa empresa, ela faz parte do conselho. O Flávio é um especialista em espectrometria, tem um olhar muito apurado para conseguir fazer o melhor pelo cliente, e teve eles dois juntos tiveram essa ideia brilhante de criar uma empresa que rompeu com todos os conceitos do mercado da iluminação, vem revolucionando. O outro sócio é Felipe, que está aqui, que faria essa apresentação comigo, mas hoje ele foi papai e está lá cuidando do filhinho dele. Eu sou o Alexandre. O Felipe é o responsável pela tecnologia, né? Pela toda a parte de programação, alguma coisa também do hardware, e hoje, infelizmente, ele não está presente.
eu, que sou responsável pelas operações, logísticas, relacionamento com os fornecedores, o Vicente Escopacasa, que está presente aqui nessa palestra, que é o nosso diretor de pesquisa e desenvolvimento. Ele é o homem que materializa as ideias do Flávio. O Flávio tem uma ideia de criar uma determinada placa com a luz específica. O Vicente vai lá, coloca isso num projeto de PCB e ela vira uma fonte de luz para as luminárias. E aqui à minha direita, o André Sgalbieri, que é o responsável pelo departamento comercial, atendimento aos clientes, e está aqui gentilmente me ajudando. Além disso, nós temos os conselhos, né, que o Vicente faz parte, a própria Mônica e o Flávio Guimarães, que durante muitos anos foi um diretor e presidente da Philips e nos ajuda nas decisões corporativas. Pode passar? Só para ter uma ideia do que a gente vai falar hoje, eu me apresentei, vou apresentar o Flávio também. Já falei do Flávio, né? A gente vai falar da dinamização de um escritório, onde o Flávio foi para lá agora, que é um escritório de criptomoeda, que nós já fizemos esse trabalho há 3 anos atrás para eles, e agora eles gostaram tanto que, na expansão, criamos um novo espaço que é revolucionário, em termos de luz, para um ambiente que não era dotado de nenhuma abertura, não tinha nenhuma entrada de luz natural, e o Flávio, através das suas ideias, conseguiu, junto com o projeto de Light Design da LD Studio, criar um ambiente em que as pessoas não querem ir embora. Assim, as pessoas voltaram da pandemia para o escritório e agora querem ficar lá, porque ele é muito confortável de ficar, muito agradável de ficar. São coisas pós-pandemia, né, que acontecem. A gente vai falar também de alguns pré-requisitos para que o Lab... O que o Lab faz? Né? Já eu vou ter um slide sobre isso. O que a gente precisa ter ou ser como empresa ou como profissional para atender os requisitos de um projeto de iluminação dinâmica? Vou falar um pouquinho de protocolos de dimerização e de controle, algo que é do domínio de vocês, mas relacionados basicamente ao controle da iluminação dinâmica. Vou falar um pouquinho, né, vender o nosso peixe aqui, que são as nossas tecnologias Candle, Scarlett e Sky, o que é que vocês vão ter que controlar, né? O que é o que significa controlar essas tecnologias através da automação. E vou falar um pouquinho do que a gente pensa de tendência e projeção para o mercado de iluminação dinâmica. Pode passar. Já falei do Felipe e de mim. Eu sou profissional de engenharia, né, formado em engenharia, e fiz arquitetura na fase de mestrado. Trabalho há uns 30 anos com iluminação, trabalhei em fábricas, né, e por isso eu conheço a luminária por dentro, sei todos os problemas que ocorrem na fabricação de luminária e proponho soluções para os fabricantes. E vim para o Lab para poder trazer essa experiência de fábrica de luminária para poder gerar uma integração, para resolver os problemas de integração que eu tive enquanto fabricante de luminária, que eu fabricava uma luminária e chegava na obra, não funcionava, e o cara da automação punha a culpa da luminária e eu da luminária punha a culpa no cara da automação. E o cliente ficava sem solução. Isso acontece até hoje, para falar a verdade, né? A luminária piscou, de quem é o problema? A luminária está flicando lá, de quem é o problema? E é uma questão de integração. Então, o Lab está aqui para tirar esses problemas que estão no dia a dia de um arquiteto que faz um projeto e que, na hora H, quando ele vai mostrar para o cliente, o usuário vai operar, as coisas não funcionam do jeito que tinham que funcionar. Então, a nossa expertise, e é por isso que eu falo que o Lab é um laboratório, pode passar. O Lab é um laboratório de pesquisa, um núcleo de pesquisa, e a gente tem essa interdisciplinaridade, né? Nós somos engenheiros, arquitetos, técnicos, programadores, todos juntos aqui, com um olhar para o bem-estar, para a performance, para o bem-estar do usuário. A gente quer fazer funcionar, quer fazer bem feito. E a gente olha, lida com os problemas, que são os problemas do mercado, e cria soluções inovadoras, que muitas vezes envolvem até empresas concorrentes. A gente conseguiu, por exemplo, criar um pool de fabricantes de luminárias, são 9 fabricantes que nós temos hoje no portfólio, que trabalham juntos para a solução dos problemas, soluções das tecnologias, como fazer a integração. Isso é muito difícil, é só a solução inovadora que o Lab criou de juntar, inclusive,
empresas que no mercado brigam pelas suas fatias, mas que aqui a gente lida em parceria genuína, a gente faz funcionar junto. Pode passar? Aqui eu vou passar um filmezinho, que o Flávio daqui a pouco vai fazer isso ao vivo, lá do escritório da Hashdex. Antes da inauguração a gente fez esse filme. Ali estão as cadeiras e os computadores formais, esperando os colaboradores chegarem. Vocês podem ver uma leve, suave transição das cores, principalmente no forro, né, no teto. A luz que está para baixo, o usuário percebe como branca. Não existe nenhuma intenção de fazer isso se tornar uma boate, uma casa de show. Não é essa a intenção. Quando a gente fala espectrometria, a gente está falando de pequenas nuances na composição da luz branca que induzem a comportamentos de relaxamento ou de estímulo ao usuário, que, no caso do escritório, vai variar. A luz que a gente tem pela manhã vai ser de um tipo, na hora do almoço, na hora do intervalo lá de outro, no fim do dia de outro. E tem muita gente que fica trabalhando até 11 horas, meia-noite, e tem que ter energia, tem que ter gás para ficar lá trabalhando com conforto e conseguir dormir quando for chegar em casa. Isso é o trabalho do Flávio Berman, nosso sócio. Ele entende o usuário, ele cria uma luz para cada momento do dia, e essa relação entre o projeto dessa luz dinâmica e como materializar, esse é o objetivo do curso que nós queremos implementar aqui. É como fazer você, que é profissional de automação, traduzir essa experiência que o Flávio e outros profissionais têm. Olha, eu quero dar isso para o meu usuário. Como é que você vai criar as linhas de programação? Quais são os equipamentos que você vai usar para tornar isso possível? Como é que você vai dar confiabilidade ao teu projeto? Como é que você vai fazer direito e como é que você vai fazer barato? Então, enfim, é isso que a gente está propondo, passar para vocês esse conhecimento que a gente adquiriu durante esse tempo no Lab, e acho que isso é uma boa oportunidade que a gente está tendo hoje nesse webinar de falar com vocês mais abertamente. E aí, o que o Lab faz por você já? O que a gente pode dar para você? A gente dá lead, a gente tem cliente, a gente tem obra para fazer. E adivinha o que está faltando no mercado? Profissional habilitado para fazer. É muito complicado, é muito complexo a gente escolher um profissional. Por isso a gente pediu ajuda ao Muratória, ao George, para conseguir capacitar profissionais que tivessem tanto o interesse quanto a vontade, né, estivessem habilitados, né, a conseguir essa certificação. E para isso a gente criou assim uma listinha que a gente entendeu como pré-requisitos para ser um integrador credenciado, para fazer esses projetos de iluminação dinâmica. É claro que o primeiro deles você tem que ter alguma ligação muito estreita com o fabricante de automação. Você deve ter sido formado por uma fábrica, por um representante ou distribuidor aqui no Brasil. Porque de que adianta eu falar que você vai ter que criar tal linha e tal linha de programação, que você vai conectar em tal placa ou tal luminária, se você não conhece o produto, não sabe os limites do produto? Isso é muito importante. A gente tem que ter confiança que você saiba o que está fazendo. E aí, é claro, para ter essa certificação e a gente te entregar um cliente, a gente te indicar um cliente, ou seja, você vai ser reconhecido pelos arquitetos, engenheiros e empresas que vão contratar os seus serviços, a gente vai pedir que você curse essa nossa proposta de iluminação dinâmica, né? Esse nosso treinamento. Então, você tem que estar capacitado lá pelo Instituto de Automação. Uma coisa muito importante que a gente vê e ao longo desse tempo, que muitos profissionais não lidam bem com isso. Acho que você é capaz de tirar compartilhamento. Vocês estão vendo aí? Uma plantinha. Essa é uma planta de iluminação que nós recebemos de um escritório de light design. Uma das habilidades, eu vou tirar e vou voltar lá. Uma das habilidades que a gente quer desenvolver com vocês, caso vocês não tenham, é essa de você ser capaz de interpretar um projeto de iluminação e traduzir esse projeto numa especificação e num projeto de automação execuível, né?
Então, isso esse conhecimento de execução e representação em projetos em CAD ou qualquer outro software de representação de arquitetura. É claro que é importante que você seja um profissional que saiba instalar e programar e que seja habilitado em algum órgão tipo CRT, CREA e CAL, porque o mercado que a gente está propondo, esse tipo de iluminação dinâmica, é um mercado corporativo, basicamente. É claro que eu posso colocar iluminação dinâmica numa residência, mas nós trabalhamos muito forte com grandes empresas construtoras e empresas que demandam projetos no mercado corporativo, são grandes obras. A gente está falando de quê? Shopping centers, hospitais, escritórios de corporações, né? A gente está falando de grandes empresas, médias empresas, e eles vão exigir tanto que a construtora tem uma habilitação técnica formal e essa construtora vai exigir isso do profissional. Por isso a gente entende que essa empresa tenha que ter esse tipo de vamos dizer assim, que seja capaz de emitir uma RT, né? Uma responsabilidade técnica. Então, esses são os pré-requisitos que o Lab tem para indicar um integrador nas obras que a gente vai demandar. Então, quem tiver isso, ele vai estar habilitado a receber leads, né? Ah, mas tudo bem, Alexandre, mas eu ainda não frequentei esse curso, ainda não tenho. A gente fala assim, olha, se você já tem isso aqui, se você já tem... eu já vou responder a tua pergunta. Se você já tem esse interesse, já tem algum dessas competências, a gente fala competências desejáveis, estar capacitado pelo fabricante de automação, que é o mesmo que está lá de cima. Você está fazendo algum curso, você está se envolvendo, você está fazendo alguma relação com algum fabricante, algum distribuidor? Você sabe de hardware e software de produtos de automação? Você sabe operar isso? Você já teve alguma noção básica de luminotécnica, até para entender, quando eu digo assim, poxa, qualquer pessoa é capaz de trocar uma lâmpada. Algumas pessoas são capazes de trocar uma luminária, mas poucas pessoas lidam com como é que eu vou trocar esse driver daqui, né? E que driver eu vou trocar, porque hoje a gente tem uma luminária de LED que está ligada num sistema, né? Num driver, numa fonte de alimentação. Essa pessoa está habilitada a fazer isso? Hoje em dia, as luminárias têm LEDs integrados e nem sempre a gente consegue separar o driver da luminária da fonte de luz, mas começa a ter um complicador, né, com a introdução de alguns equipamentos auxiliares. Esses conhecimentos básicos de luminotécnica é também algo desejável para você conversar com o arquiteto. Vai ter um determinado momento na hora que o arquiteto ou o light designer vai estar do teu lado assim, e vai falar assim, eu queria uma luz mais quente. Você consegue fazer isso aí agora para eu ver? Não, Alexandre, não. Tá muito laranja demais. Vê se você consegue diminuir isso aí. É quente sem estar com esse laranja todo. Tá muito vermelho. Não, tá muito verde. Esse tipo de sensibilidade de traduzir o que ele está sentindo, o que ele está vendo, em algum código, alguma programação, alguma mudança no slider que você está tentando atender à especificação, que às vezes é verbal, do profissional que está ali do teu lado, afinando a luz. Ele vai te dizer coisas, não, o fluxo está muito baixo. Não, isso aqui está com muito ofuscamento. E esse conhecimento básico de luminotécnica é relevante, é bom para você saber conversar com o arquiteto. Conhecer um pouquinho de instalação de luminárias, e, de novo, saber entender representação de projetos em CAD ou qualquer outro software, além de ser habilitado. Apareceu uma pergunta aqui, eu vou tentar responder. Pode ler para mim? O Ricardo Guimarães ele perguntou se esse tipo de produto tem aplicação para ambientes residenciais. Tem sim, Ricardo. A gente tem uma proposta com os fabricantes. Hoje já tem algum tempo, a gente começou com um produto denominado perfis de LED. Você consegue parar de compartilhar para eu dar um... São produtos que hoje em dia eles nasceram para o mercado corporativo, e aí o mercado corporativo foi, claro, tem um usuário. O usuário vai para casa
e ele gostou daquela luminária e ele levou esse mesmo conceito, o arquiteto e o usuário levaram esse mesmo conceito. Então, hoje é muito comum ter esse tipo de produto aqui, perfil de LED, numa residência. Isso é só um exemplo. Existem outras luminárias pontuais também que a gente consegue usar. Então, os perfis de LED, que eu estou mostrando aqui até com o difusor, eles embarcam. A gente não usa fitas de LED, a gente usa PCBs, né, que são essas plaquinhas aqui. Quem quiser ver grande, é só pinar a minha tela, dá 2 cliques, ela vai crescer. Você consegue fazer isso aí? Só que eu estou compartilhando. Mas a minha tela, que eu queria mostrar para ele. Pronto, pinou. Então, a gente está aqui. Saiu. Saiu? Eu vou continuar falando aqui. Eu estou vendo grande aqui. Não, mas é porque você vê o meu computador. Ah, é? Então tá. A gente tem os perfis. E dentro dos perfis a gente embarca placas, né, que são como se fossem fitas de LED de alta potência, mas a gente tem umas placas rígidas justamente para dissipar potência dos LEDs que são de alta performance. Agora tá legal? Não dá para compartilhar, vai compartilhar na área de trabalho. Ah, é? Mas eles estão vendo isso aqui? Estão vendo? Então tá ótimo. Tá aparecendo essa telona aí. Pronto. Você está enchendo a tela. Tá ótimo. Então, a gente tem aqui uma PCB que o Flávio escolheu as cores, né? Aqui é uma PCB que, por exemplo, tem 2 tons de branco. No caso, essa aqui é até a Candle, que é uma das tecnologias que a gente falou no início, que dentro desse perfil vai a Candle. Então, a gente tem um produto originalmente desenhado para um uso corporativo que facilmente pode ser aplicado no uso residencial, porque os fabricantes que a gente escolheu como parceiros, uma das premissas dessa parceria é que eles tivessem uma penetração no mercado, tanto no mercado corporativo quanto no residencial. Além do que, estamos desenvolvendo produtos de fonte de luz pontual que também sejam dinâmicos. É um trabalho que o Flávio Vicente vem desenvolvendo já há algum tempo e dentro em breve a gente vai ter esses produtos. Pergunta aí se está respondida aí a pergunta. Aí ele fala aí no chat. Podemos seguir, então? Eu falei, então, para a gente indicar, a gente tem que ter um integrador credenciado. Se você ainda não é credenciado e tem interesse de aprender, é desejável que você já venha com algum tipo de conhecimento sobre iluminação, sobre... É claro que você já tem algum conhecimento sobre automação, e que tenham interesse em aprender a representação de projetos em CAD para poder conversar num alto nível com o arquiteto. Pode passar. E agora, meio que eu vou falar um pouquinho, chovendo num molhado com vocês, né, dos protocolos em que as luminárias que a gente lida no mercado de iluminação profissional, as luminárias que os arquitetos e light designers estão acostumados a usar nos projetos, elas têm um ou outro protocolo desses. Eu vou falar de todos os que eu já trabalhei, eu trabalho. O TCP/IP, o Wi-Fi, comumente chamado, você pode falar assim para mim, poxa, Alexandre, eu não conheço nenhuma luminária Wi-Fi. Bom, por incrível que pareça, tem, e eu dou um exemplo, não é nem luminária, é lâmpada Wi-Fi que tem hoje no mercado, que você compra e elas são até coloridas, né? Você pode trocar de cor via aplicativo no celular, e isso já é lugar comum, você compra em loja de material de construção. Algumas delas você transmite ou via radiofrequência, que é um protocolo também comum, ou via infravermelho, aquele que você tem que apontar. O infravermelho é pouquíssimo usado em iluminação. Entretanto, quando você faz uma cena estática de jantar romântico, ou de que você vai assistir, você vai usar o seu home theater, o infravermelho tem que fazer parte da sua cena para controlar os equipamentos de áudio e vídeo. Então, é claro que quando a gente fala de protocolo de controle para o mercado de iluminação profissional, o profissional tem que entender tanto de TCP/IP quanto de infravermelho e saber quais são as limitações de cada protocolo para saber como distribuir os equipamentos, como especificar os equipamentos. Né? Isso tá bem óbvio. Radiofrequência. Radiofrequência é uma mão na roda. Né? A gente falava antigamente
Ah, meu projeto é todo cabeado, eu não confio em rádio. Ah, não, meu projeto agora é todo sem fio. E aí, cada uma das empresas do mercado foi caindo para um lado do mercado, mas hoje em dia é bastante comum que os projetos sejam híbridos, misturem tecnologias cabeadas com não cabeadas. A gente usou, nesse projeto que o Flávio daqui a pouco vai mostrar para vocês, ambas as tecnologias, tanto a cabeada quanto a de radiofrequência. Na radiofrequência, a gente usou os equipamentos da Fibaro, mas existem outros fabricantes do pool, que também, como a Iluflex, que trabalham com a radiofrequência. No caso, o Z-Wave, o Fibaro usa Z-Wave, né, 890 MHz, é super confiável. A gente já aprendeu a lidar com as distâncias e confiabilidade do sistema. A gente tem várias formas de fazer isso ficar bem redondinho, confiável e com tempo de latência pequeno. Apesar de ter uma rede mesh, a gente conseguiu resolver esses problemas e é algo que a gente vai compartilhar com vocês no curso, além das técnicas de programação que minimizam as linhas, né, e minimizam o trabalho do programador. É um protocolo que a gente usa bastante de comunicação entre central e equipamentos de controle, né? No caso dos dimmers da Fibaro, você não está compartilhando a tela, mas o RGBW, que é o produto que a gente usou na maior parte do projeto, que o Flávio vai mostrar, ele foi muito útil para controlar as plaquinhas diretamente, nas PCBs diretamente. Você consegue mostrar? Vou mostrar, pessoas fica diferente. Aqui, está no meu cantinho, está no cantinho da tela aqui, ó. A gente usou esse equipamento, que é o RGBW da Fibaro. Ele tem 4 canais que se ligam aos 4 canais das nossas PCBs Sky, né? Que tem branco quente, branco frio e mais 2 cores. Então, o produto é bastante adequado, o produto de automação foi bastante adequado ao projeto, né? Foi perfeito. Um protocolo que talvez vocês não tenham muita intimidade é o push-DIN, que, na verdade, esse push-DIN quer dizer pulsador para dimerizar, né? Você tem um driver bastante comum de mercado, que embarca na luminária, em que ele se liga à rede diretamente, ele fica lá preparadinho para receber o comando, e você, através de um pulsador, você liga, desliga e dimeriza essa luminária de uma forma muito simples e com custo muito baixo. Então, push-DIN depende do driver usado na luminária. É muito comum na Europa e algumas luminárias aqui no Brasil já incorporam esse tipo de driver. Outro protocolo que é muito usado no lab é o analógico. Aqui eu estou falando do 110, que é um sinal de tensão, que varia entre 1 e 10 volts, e a saída de dimerização na PCB ou na fita de LED, em que quer que seja, ela é proporcional a esse sinal de entrada. A vantagem desse protocolo é a facilidade de uso. Outra vantagem é que ele é imune a variações de rede, a problemas que o protocolo, que a gente já vai falar dele, de Ford Phase tem, de que ele depende somente do fase neutra por usar 2 fios, né? O analógico, um 010 ou um 10, a gente tem um sinal de controle totalmente independente. Por isso, ele é muito confiável e tem uma repetição muito boa. Ele foi inventado, inclusive, na época dos reatores para lâmpadas fluorescentes. Depois, com a introdução dos LEDs, ele veio a fazer parte também do mercado de LED. É um protocolo com drivers muito baratos e muito usado também por nós nos nossos projetos. O mercado sentiu uma necessidade muito grande de ter um retorno das luminárias, de saber em que nível está, de saber se as coisas aconteceram e também de criar agrupamentos. Com o protocolo analógico, o agrupamento é feito pelo fio, quer dizer, é como se fosse um agrupamento de seção. A gente consegue, através de um protocolo digital, fazer agrupamentos virtuais, criar grupos de luminárias que são endereçáveis. O nome desses protocolos endereçáveis, o mais famoso deles é o DALI, que, por conta de ter um IP, vamos traduzir assim, por ter um MAC address, ou se a gente quiser melhor expressar, ele tem um endereço de memória, ele tem um número que não é repetido em nenhum outro. Então, eu consigo, através da controladora, ao ligar numa rede DALI, uma rede de luminárias, né? Um grupo de luminárias DALI no ambiente, por exemplo, 30 luminárias, cada luminária vai ter um endereço,
e eu posso criar agrupamentos virtuais, sessões virtuais, e para gerar comandos específicos para grupos de luminária. Ele é muito bom produto, é muito bom protocolo, é usado no mundo todo, tanto em residência quanto no mundo corporativo, até porque ele é bidirecional, ele dá feedback do estado da luminária, das lâmpadas, na época das lâmpadas, e ele é bastante interessante, a gente usa aqui também no lab. O Ecosystem é uma evolução do DALI. Na verdade, ele é um protocolo DALI com algumas novas funções e com menos limitações de endereço, e ele foi criado pela Lutron para fazer frente ao DALI, para ter a Lutron trabalha com a marca própria, vamos dizer, ela tem um protocolo próprio de conversa entre seus equipamentos, né? Mas ele é baseado, né? O Ecosystem é baseado no DALI. É como, inclusive, alguns equipamentos DALI são lidos pelos, alguns drivers DALI são lidos pelos equipamentos Ecosystem, mas o vice-versa não acontece, né? O DALI não tem todos os comandos que o Ecosystem tem, então gera um problema de compatibilidade. O ideal é que cada um fique no seu quadradinho, quem é DALI, quem é Ecosystem é Ecosystem. Eu já vi, já trabalhei em obras que os dois protocolos conviveram, né? Porque o fabricante não tinha o DALI Ecosystem, por exemplo, e ele só trabalhava com DALI e vice-versa. Um protocolo que talvez a maioria de vocês não ouviu falar é o Casambi. Casambi é uma aliança europeia, uma proposta de protocolo para o usuário final. Sobre esse ponto de vista, ele é um problema para a gente, né? Que quem quer ganhar dinheiro com esse negócio tem um protocolo que o usuário pega o celular dele e ele mesmo cria as cenas, os agrupamentos e usa, inclusive, luz dinâmica através do próprio protocolo. A gente aqui no Lab ainda não homologou nenhum driver, nenhum sistema Casambi, porque ele ainda não tem uma penetração grande no mercado brasileiro. Mas a gente vai falar de tendências, é algo que a gente tem que lidar com essa realidade do Casambi, porque ele é muito fácil de usar. A luminária já vem com esse chip embarcado, aquela coisa da inteligência dentro do produto, com um custo muito baixo, e é uma questão do usuário querer ou não usar o celular dele para controlar, sem ter que colocar nenhum gateway, nenhum outro equipamento. É muito, muito interessante. E, é claro, eles vendem todo o conjunto de acessórios, e de interfaces que substituem os interruptores e tablets por sistemas Casambi. Vou falar dos últimos que terminam com X, o KNX e o DMX. O KNX, na verdade, é um gestor, é um grande guarda-chuva e que ele não controla só a iluminação, ele controla a irrigação, geração de energia, movimentação dos elevadores e escadas rolantes, mede fluxo de pessoas. Então, ele é um controlador que conversa com outras controladoras, cada uma na sua especialidade. No caso, por exemplo, já trabalhei numa obra aí em São Paulo em que o sistema gestor do empreendimento, do shopping, era KNX, porque ele tinha muita coisa para controlar. Só que a iluminação do shopping, as luminárias eram controladas no protocolo, são controladas no protocolo DALI. Então, o KNX, o que ele faz? Ele fornece uma porta, né, uma entrada, uma saída, um canal de comunicação com a controladora DALI e assim ele aciona os comandos e aciona as luminárias indiretamente, vamos dizer assim. Ele diz a hora que liga e desliga, mas as cenas são realmente ativadas pelos controladores DALI. E, por último, a gente já tinha falado um pouquinho dele, o DMX, né, que é o protocolo muitíssimo confiável, que foi usado e é usado até hoje em shows, é robusto, não dá problema, é um protocolo pela sua própria definição de protocolo, né, que é um conjunto de regras de hardware e software que os equipamentos têm que compartilhar entre si. Ele é muito, muito confiável, tem 512 endereços, já tem DMX2 e que a gente pode expandir isso. É um protocolo barato de usar e que a gente também já implementa em alguns processos em que a gente precisa de múltiplos canais. E ele é muito mais barato de usar que, por exemplo, um DALI, quando você tem múltiplos canais. Então, é algo que a gente tem que prestar atenção e usar com carinho e falar com vocês bastante sobre
quais são os players do mercado e como é que a gente vai lidar com isso na luz dinâmica. E o último que está ali embaixo, que não é um protocolo, que eu digo que a arquitetura fala assim, eu coloquei uma luminária pontual de tantos lumens, não sei o quê, e o protocolo é forward phase. Antigamente eu entrava em discussões, né, sobre protocolo forward phase, que é o TRIAC, etc., que forward phase não é um protocolo, ele é simplesmente um jeito de dimerizar, um sistema de dimerização que foi criado através de um simples controle do ângulo de fase que é transferida a energia para a lâmpada incandescente, né? Só que esse protocolo é tão barato, tão fácil de instalar, só 2 fios, que ele se popularizou no mundo todo e foi materializado num dimmer bolinha que custa R$40 no mercado. Então, ele é tão forte, que veio a mudar, né, com a característica das lâmpadas de LED, que não eram dimerizáveis e o mercado exigiu que fosse, o mercado da arquitetura. E adivinha qual foi o protocolo escolhido pelo fabricante de lâmpada? Forward phase. Ele escolheu esse para ter mais penetração. E a gente teve os problemas que o ângulo de fase e o TRIAC tem de flicker, de não linearidade do controle e etc. Mas ele é um protocolo que nós usamos, porque nós precisamos estar integrado, inclusive, respondendo a pergunta do Ricardo lá, em residências. Então, se você tem uma residência que você está lá cheio de luminárias com forward phase, a gente tem que ser capaz de integrar com forward phase. A gente tem produtos de iluminação dinâmica em forward phase. Tá? Tem driver, a gente tem um driver multiprotocolo que a gente lançou no mercado, disponibilizou através de um parceiro, que um dos protocolos que a gente disponibiliza para controle é o forward phase, vulgo TRIAC. Acho que a gente está terminando agora, daqui a pouco o Flávio entra. Eu vou falar agora sobre as tendências da iluminação. Antes vou apresentar as placas. A gente tem 3 tecnologias disponíveis no mercado, disponíveis para o mercado. A primeira, eu já falei, é a Scarlett, que proporciona conforto, e também uma coisa que eu deixei de falar, reprodução de cor. A gente consegue, nas 3 tecnologias, uma cor, uma recuperação daquela cor que a gente tinha da época da incandescente, né? É algo que é muito difícil de conseguir com LED, mas a gente conseguiu, graças ao trabalho do Vicente, a gente conseguiu trazer para as placas de LED, para a luz do LED, uma luz com alta reprodução de cor. Em todas as placas a gente tem isso, e no Scarlett, graças a essa reprodução de cor, a gente conseguiu, em um restaurante, uma delicatessen, um aumento de 28% da receita, né, de vendas de determinados produtos, o que tornou o dono lá muito feliz, né, com o aumento de receita e o retorno do investimento que ele fez numa iluminação que nem era dinâmica, mas que já usava uma PCB com essa vocação pela qualidade, né? Que é um resgate da luz que a gente tinha da luz incandescente. Isso a gente fez com o sistema Scarlett. O interessante da Scarlett é que ela pode ser só on-off, ou pode ser somente dimerizável, como era uma lâmpada incandescente antigamente. Basta você ligar um driver dimerizável, você consegue, através de apenas um canal, então um custo muito baixo, você consegue criar uma luz de qualidade para o cliente. O outro sistema é o Candle. O Candle ele tem 2 canais de branco. E aí eu vou falar daquele luminotécnico, né, que a gente falou no início, que é desejável. O branco quente e um branco que a gente chama de frio. O branco quente ele tem 2.200 Kelvin, que é como se mede a temperatura de cor, e o branco frio 5.000 Kelvin. Através dessa composição entre um canal e outro canal, eu posso botar 30% de um canal, 70% do outro, 20% de um, 50% de outro, eu mudo a temperatura de cor aparente do espaço. E é isso que vocês estão vendo funcionar aí nesse filmezinho. Vocês estão percebendo que a cor desse restaurante vai trocando? O meu aqui parou, eu não sei se o que vocês estão vendo está rodando. Essa mudança de cor, sem ser cor, a temperatura de cor aparente, induz a um comportamento
de bem-estar e de relaxamento e aumenta o tempo de permanência e o ticket médio. O que é isso? Retorno para o dono do restaurante. A gente conseguiu fazer com que o cliente ficasse mais tempo e consumisse mais produtos. Então, novamente, ele ficou muito feliz, outro cliente ficou muito feliz com o retorno que ele fez sobre o investimento da iluminação dinâmica no espaço. E o último sistema, esse sistema Candle, portanto, tem 2 canais, né? O que é um canal? É como se fosse um circuito ou uma seção. Cada circuito tem uma linha de LED de uma cor. Então, tem uma linha de LED para os LEDs de temperatura de cor de 2.200 e uma linha de LED para a temperatura de 5.000 K. Isso quer dizer que eu tenho 2 drivers, ou um driver multicanal, e que esse driver de pelo menos 2 canais tem que ser controlado, tem que ter uma programação que é feita pelo integrador, que traduziu o desejo do arquiteto e do light designer para determinado horário. Então, por exemplo, meio-dia, o arquiteto vai falar para você, olha, eu quero que você coloque o canal de 5.000 K, luz mais fria, em 100%. E o canal de 2.200 K em 20%. Isso, você vai gerar essa programação e ele vai falar assim, mas às 2 da tarde, eu quero que você diminua um pouquinho esse de 5.000 K e aumente de 2.200. Tudo isso que eu estou falando, a gente vai falar no curso, né? Como é que a gente entende e traduz essas especificações através de uma técnica que a gente vai ensinar a fazer, de tradução de especificações para a programação. E, por último, o sistema Sky, que tem multicanais e, portanto, permite que você crie infinitas cores, né? O sistema Sky, a gente adotou 2 brancos, assim como a Candle, e uma composição espectral de 2 outras cores, que podem ser o vermelho e o azul, o cian e o azul, e por aí vai. O verde e o azul. E com essa composição de brancos mais outras cores, a gente consegue produzir estímulos na produção de hormônios que geram comportamentos de atividade e relaxamento, né? Alexandre, mas eu não sei fazer isso, produzir esses estímulos. Não, você não precisa saber. Quem sabe disso é o light design, é o criador dos efeitos, né? Vamos dizer, o que você tem que aprender a fazer é traduzir o que ele está vendo, o que ele está medindo através de instrumentos em percentuais de dimerização de cada canal. Então, ele vai dizer que quer 10% no canal quente, 25% no frio, 12% no verde e 45% no azul. Você vai programar isso para determinado horário e vai criar uma outra linha e vai criar uma transição para outro horário e assim por diante. Essas são as cenas dinâmicas que são aplicadas aos sistemas Scarlett, Candle e Sky. É isso que a gente propõe para o curso e a gente já vai mostrar isso acontecendo lá no nosso cliente com o Flávio. Agora sim, vou falar de algo que a gente pensa aqui sobre o mercado de iluminação dinâmica e eu já falei dele, já falei desse produto, que é a entrada de produtos populares, tipo faça você mesmo. Você compra numa loja de material de construção uma lâmpada Wi-Fi e que troca de cor e que permite criar cenas e que permite criar agrupamentos e, de repente, você vê seu cliente fazendo cenas e tomando um pouquinho do seu trabalho. Bom, ele vai criar coisas divertidas, provavelmente, mas ela não tem a proposta que o Lab tem de criar performance, criar retorno sobre o investimento, de criar valor, né? Você pode até brincar com o equipamento, mas, no fim, a gente está falando mais para o mercado corporativo, em que isso se traduz em lucro para o empresário, que se traduz em mais horas trabalhadas, em que se traduz em eficiência e performance, ou se traduza em venda. E isso a gente não tem concorrência com esse mercado de produto popular, fiquem tranquilos. É isso que você vai aprender a fazer aqui, a criar os argumentos para contrapor esse tipo de restrição de venda, né? O segundo tendência e projeção que a gente vê é uma mudança natural do comportamento dos usuários por conta
também da pandemia, que ele foi obrigado a ficar longe do trabalho e agora no retorno, e ele percebeu que o escritório que a empresa dele locou sofreu uma grande reforma, que está cheio de plantas, está cheio de contato com o exterior, que está com luz dinâmica, e ele provavelmente vai querer traduzir isso também para a casa dele, para outros espaços que ele frequenta, e vai demandar isso de um hotel, vai demandar isso de um shopping. A gente está vendo isso já acontecer. Os shoppings estão demandando esse tipo de luz dinâmica, os hospitais demandam luz dinâmica, os escritórios demandam um projeto de luz dinâmica. Então, a gente está meio que assim, espera aí, como é que a gente faz para atender tanta gente no mercado? A gente tem que crescer e a gente conta com vocês e com a experiência de vocês para poder atender essa demanda. E, por último, a gente sabe que se uma demanda é crescente, ela também gera interesse das grandes corporações. Então, é natural que empresas do tipo Amazon, Google, Microsoft, os gigantes do mercado, entrem nesse mercado oferecendo produtos. Tá? Não sabe a história de Santa Marta. Oi, tem alguém aí com o áudio aberto. Peço a gentileza de mutar. Então, é isso, gente. Essas são as tendências e projeções do mercado de iluminação dinâmica. Eu vou ver aqui se o Flávio já consegue entrar lá do escritório. Meu muito obrigado. Daqui a pouco a gente abre para pergunta. Flávio, você já está a postos aí? Libera o áudio, por favor, do Flávio. Oi, já estou a posto aqui, sim. Bom, já posso começar a falar daqui já, né, Alexandre? Poxa, obrigado. Vai, assume aí, Flávio. Tá ótimo. Gente, primeiro, obrigado aí pela participação, tá? Primeiro, eu queria dizer um pouco, continuar o que o Alexandre disse, que o momento que a gente está é justamente esse, né? A gente tem uma demanda já muito alta por esse tipo de projeto, tá? E bastante potencial de receita mesmo, né? Assim, as empresas, como aqui, né? Esse é um projeto de R$1.500.000, né? Assim, em que em nenhum momento se pensou em importar absolutamente nada, né? Porque ele é um projeto que o cliente não está comprando a luz, né? O projeto, o cliente está comprando a produtividade, está comprando o bem-estar dos clientes dele. E esse projeto aqui, ele tem uma peculiaridade, né? Porque, enfim, somos apaixonados por iluminação, certo? Mas no final do dia, a gente tem que provar que tudo isso que a gente vende, de fato, acontece, né? Então, por um acaso, vou pedir para o Antônio aqui me acompanhar. Eu estou numa sala, tá? Esse lugar aqui, ele era um mezanino, tá? Esse lugar aqui... Entrou ligação. Esse lugar aqui, ele era um mezanino, tá? E um mezanino praticamente sem valor comercial. Vocês vão ver aí. André, você pode, por favor, passar o vídeo da Hashdex lá embaixo? Primeiro, o André vai passar aí para vocês, tá? Isso é como ficou o andar de baixo desse empreendimento, que é um andar dedicado às equipes, tá? Assim, aos colaboradores dessa startup, que é uma startup de criptomoedas, tá? E o que a gente está vendendo aqui nesse espaço, né? Assim, os arquitetos vão achar isso muito bonito, como a gente, né, já está recebendo todo tipo de elogios e vamos inscrever esses projetos em prêmios, ganhar prêmios internacionais, mas isso eu queria passar para vocês, né, assim, integradores, interessados em fazer a coisa acontecer, que o que move realmente o mercado é dinheiro, né? Então, o que esse escritório tem que os outros não têm, tá? A gente está justamente aqui sincronizando ele através da dinamização com a luz natural. E, como consequência, você tem um aumento da produtividade, e é muito engraçado, porque a gente está voltando agora da pandemia e muita gente não queria voltar no home office, né? Muita gente não queria voltar no home office e eles estavam com muito medo de fazer esse investimento enorme, e as pessoas que muitas delas nunca tinham trabalhado, né, essas pessoas junto com eles, quisessem vir para o escritório. Então, a gente tem 2 andares. Vocês viram o andar de baixo, tá? E ali
André, vai mostrar um vídeo para vocês. Antes da obra começar, eu com uma das donas da empresa, né? E olha como era e como ficou. Bom, então, assim, eu estava falando aqui da dona da empresa, né? Então, o que ela queria? O que ela queria com esse projeto? Ela queria que... André, é que eu acho que está... Isso. Deixa só o André terminar. Pode continuar, André, para pegar as salas de reunião, rapidamente. Tá, e aí pode pausar. Pausa, André, por favor. Pausa aqui, por favor. Então, existiam duas... Obrigado, André. Pode já deixar... Flávio, o seu está mudo. Antônio, mutou. Antônio, o áudio está mudo. Desculpa, gente. Então, assim, vocês estão vendo as salas aqui, né? Que vocês viram no vídeo que o André passou. E aí eu queria começar assim, tá? Deixa eu até fechar a porta ali, que tem uma das empresas que estão alugando. Essa vocês viram aquele mezanino, né? Esse pé direito aqui, ele é baixíssimo. Esse é um espaço que não tem praticamente um valor comercial. E eu queria que vocês tentassem chutar, mas como eu não estou conseguindo ver as mensagens que vocês mandam, o valor que isso está sendo alugado, ele está sendo alugado por R$14 mil por mês. Isso era um mezanino, né? Assim, com essa altura, olha só, com essa tubulação aparente, tá? Só que o que assim, né? E que jamais, assim, ele jamais poderia ser alugado por mais de 7 ou 8 mil reais. Só que o que acontece? Esse espaço, tá? Quando a gente aplica nele uma, ele chama de espectrometria, o Alexandre falou, né, assim, dessa entrada da Philips Hue, desse bando de aplicativos que você controla a sua casa, não tem nada a ver com isso, né? Você está justamente mudando o espectro da luz, mas com o intuito de gerar várias situações para ajudar quem chega para trabalhar durante o dia. Então, por exemplo, aqui, tá? Eu usei uma interface de gestos, tá? Que o Antônio vai mostrar aqui para vocês, ok? Então, vamos lá, eu vou a cada um de vocês. O que significa 24 horas, tá? Quando o usuário, tá? Quando o dono da sala, ele aciona 24 horas, tá? A sala é sincronizada, que é exatamente o horário que eu estou, tá? A sala é sincronizada com esse horário que agora são 7 horas da noite, tá? Só para vocês entenderem um pouco e terem a dimensão da diferença, né? A sala, na parte da manhã, a sala é assim, tá? Quando ele chega para trabalhar, porque ele precisa estar alerta, precisa basicamente suprimir a produção de melatonina, um termo muito técnico, enfim, ele precisa acordar, tá? Vamos ser bem simples. E às 9 da noite, quando sai, a sala já está assim, porque ele precisa começar já realmente a ir para um estado de mais sono e mais descanso quando ele vai para casa. O resultado disso é o quê? É produtividade, né? É dinheiro. Então, a gente está falando de 2 dinheiros diferentes aqui, tá? Lá embaixo, como o André mostrou, a gente está falando de um dinheiro que vem do quê? Da produtividade dos funcionários, né? Isso você tem formas de medir, que é quantas horas ele sente ter ganhado do dia dele, né? E aqui em cima é muito mais rápido, é muito mais fácil, né? Que é quanto vale uma sala dessa, né? Por quanto você consegue alugar uma sala dessa usando esse recurso e por quanto você alugaria se ela não tivesse isso que a gente vai fazer e vai propor para esse cliente. Então, esse é um mercado né, assim, com muito potencial e a gente, na verdade, está tendo essa oportunidade, esse desafio de sermos os pioneiros, né? Então,
a gente já, assim, eu te falo por mim, né? Eu estou há 6 anos já trabalhando com isso e justamente fazendo esse trabalho de base junto com os profissionais para que isso possa acontecer. E aí eu entro no que o Alexandre falou, né? Eu acho que desde o ano passado a gente começou a ter uma demanda muito grande desses projetos e que a gente já está precisando de gente para vir junto para o time, né? Tem dinheiro, né? Assim, eu posso dar números, tá, para vocês. Eu faço questão disso, que eu acho que é super importante. Esse é um projeto de automação, tá, daqui de R$120 mil, né? Assim, e geralmente você vê, né, o cliente, né, tentando negociar. Só que uma coisa é você negociar a arquitetura, né? Você negociar a estética. A outra coisa é você negociar o valor do aluguel, né? Porque ele faz uma conta na cabeça dele. Peraí, cara, eu consigo alugar por 14 mil. Da outra forma, eu consigo alugar por 8 mil. A diferença dá 6 mil. Então, esse investimento, né, eu estou falando que é R$72 mil por ano, por sala, né? Então, eu consigo pagar, né? Olha que loucura, né? Eu consigo pagar 120 mil num projeto de automação? Consigo, né? E com 2 salas, na verdade, em 1 ano, eu já paguei o meu investimento, né? 2 salas eu estaria falando de R$144 mil. Vocês imaginem, aqui tem 8 salas, né? Já falando aí de uma diferença de quase 600, 700 mil reais. É assim que pensam os donos de empresa que vão nos contratar. Então, eu realmente fiz questão de... Nem assim, um tema que geralmente eu trato de forma tão aberta, mas eu acho que quem está querendo vir para o time precisa entender qual é a fatia desse mercado, tá? E o que a gente está pleiteando. Tá? Bom, indo aqui especificamente para a tecnologia... Flávio, só um minutinho. Oi. Deixa eu fazer só uma intervenção aqui. Tá. O pessoal aqui de São Paulo, né? Você falou mezanino, eu acho que fica claro para o pessoal falar que é um subsolo aí, né? Que você está no Leblon, né? E que você está numa área... Até uma coisa muito interessante, né? Explica um pouco aí melhor, tá? Tá, eu vou explicar. Na verdade, a gente está no Leblon, tá? Qual é a história, né? Vocês me viram ali no vídeo com uma das donas da empresa. Qual é a história desse empreendimento, né? A gente fez um primeiro escritório deles, que era num prédio, tá? Num andar normal, era no 3º andar, tinha janela, tá? Não é nesse prédio, como a maioria dos espaços tem. E a gente fez esse projeto e ele teve justamente esse aumento de produtividade, de bem-estar. Enfim, a empresa virou, né, com o projeto e anos se passaram, veio a pandemia e a Apple, o Alexandre está falando do Google, né? Assim, essa empresa que está aqui é a primeira empresa de criptomoeda a lançar ações na Nasdaq. Eles resolveram investir no espaço, no Leblon, onde ia simplesmente ser a Apple Store. E que espaço é esse? É um espaço na esquina mais nobre e que é um subsolo sem luz natural. E quando eu falo mezanino, né, isso é curioso, porque ele tem um térreo, né? Ele tem o subsolo que vocês viram, e essa parte que eu estou falando que está sendo alugada por R$14 mil, ela foi feita para ser o estoque da Apple, entendeu? Por isso que ela tem esse teto tão baixo, né? Ela foi feita para ser o estoque da Apple. A Apple demorou para alugar, né? Essa empresa que é a Hashfix foi lá e alugou. Então a gente está falando aqui diretamente do que era para ser o estoque da Apple, né? E se transformou nisso. Olha, eu digo que assim, a arquitetura aí tem 20 ou 30% de contribuição para a gente conseguir, para que pessoas topassem, aceitassem pagar, né, com R$14 mil por um estoque, né? Sabe aquele andar de cima da loja do shopping, que é baixinho? É aqui que a gente está, né? E isso é uma grande surpresa, só para vocês terem uma ideia. Aqui tem 8 salas e já tem 4 empresas na fila, né? Então, enfim, Muratori, não sei se respondi a pergunta, me fala. Não, então, era importante o pessoal entender que vocês não têm nenhuma luz natural aí. E que a pessoa sai do ambiente como a praia do Leblon e entra no subsolo e não pode sentir o que sentiria se fosse um projeto comum, né? Exatamente. Na verdade, assim, ninguém conseguiria nem parar aqui
direito, né? A gente ficou muito impressionado porque, assim, né, lá no início, aquela entrevista que eu estava fazendo, eu vi muito, né? Eu vi de todos, na verdade. Eu me sinto meio claustrofóbico. Quem comprou, né, e veio aqui visitar antes da luz entrar, assim, cara, isso é meio claustrofóbico. Eu vou me sentir, né, muito acuado. E várias preocupações. E ninguém mais sente claustrofobia, mais que isso, ninguém sente vontade de sair daqui. Porque provavelmente, eu imagino que vocês estejam me vendo no vídeo mais nítido e com a cor, né, melhor. E não existe filtro, não tem filtro aqui não, viu, gente? A própria luz, né? Então, a qualidade espectral dos sistemas, todos, né? Tanto Candle, quanto Scarlett, quanto Sky, ele é muito superior ao que a gente tem nas nossas casas, né? Então, as pessoas preferem ficar, no caso, no escritório, que é um lugar que tem esse espectro nessa qualidade, como o Alexandre falou, né? A gente, desde a entrada do LED, o mundo ficou desbotado, né? Ficou meio verde. A gente vive nisso, mas a gente não percebe. Então, quando você está nesse espaço, você tem vontade de ficar aqui. E é por isso que essas salas aqui estão valendo tanto. Os colaboradores lá de baixo, né, da Hastings, os funcionários, eles não querem mais trabalhar de casa, eles querem trabalhar daqui. Então, é uma diferença muito grande, uma coisa que o mundo está começando a descobrir, que a gente está aí na frente, né? Mas a gente, uma das coisas que se tornou possível é você ocupar realmente um espaço totalmente sem luz natural, né? Isso aqui é um bunker, um subsolo, né? Em tempos de guerra, né, Moratório? Assim, eu acho que é um bom investimento, né? Vamos ali, só para vocês darem uma olhada no... Tem uma pergunta aqui no chat também. André, só me dá um pouquinho. Eu já respondo a pergunta, tá? Só guarda ela para mim. Enfim, gente, aqui, tá? Só para você ver. A gente tem o mesmo conceito, é uma outra sala de reunião. E isso aqui é um sensor de gestos, tá? Assim, como eu já falei, né? Aqui, quando a pessoa da empresa, né, chega para trabalhar e ele passa aqui nas 24 horas, o sistema já fica acompanhando a hora do dia. Então, hoje a gente tem aqui mais de 10 transições, né, cada uma, como eu mostrei para vocês lá, para cada hora do dia, e a pessoa vem trabalhar e não precisa mais colocar a mão em nada, né? Assim, e ela já tem justamente essa curva para trabalhar melhor. Caso ela queira fazer uma reunião, alguma coisa mais colaborativa, vocês estão vendo aqui inspiração? Ela vem, é só passar a mão, no caso, né, aqui para a direita, e você vem para uma cena de inspiração, tá? Bom, ao mesmo tempo, depois do almoço, muita gente geralmente tem sonolência, né? E você também tem reunião sobre orçamento, reunião que requer sobre tecnologia, sobre programação, são assuntos, né? Geralmente mais do pessoal das exatas, em que você precisa de uma luz mais forte e com uma temperatura de cor, né, assim, um pouco mais fria, né? Então ela vem aqui e dá o que a gente chama de boost, né, assim, do espaço. A gente, na verdade, não está só aqui mexendo no branco, não, tá? A gente está incluindo aqui azul, né, também, e um pouco de vermelho, mas nossa diferença para Philips Hue e para esses que o Alexandre falou, né? São esses equipamentos que você faz em casa. Eu nunca deixo eles saberem que isso aqui pode ficar tudo azul ou tudo vermelho. A gente está usando as cores de uma outra forma, né? A gente está assim, fazendo brancos. Para dizer que eu não dou essa chance, nessa cena aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, dá para ver olha aqui em cima, não sei se vocês vão conseguir ver, tem um pouquinho de azul. Dá para ver aí, Antônio? Tem um pouquinho de azul entregando, mas se me perguntarem, dá para ficar tudo azul? Eu nego, entendeu? Mas que dá. Então, assim, né, a gente tem essas soluções aqui nas salas, e o que é mais bacana a gente entender, gente, é que o mercado até hoje, né, assim, de automação, ele vem dando muitas opções muito bacanas. Só que o que importa, na verdade, para isso ter valor, é como você usa elas, né? Porque você pode usar esse sensor de gestos de várias formas.
E eu já fiz aqui alguns testes, né? Pô, vem pessoas aqui já de todas as idades, né? Tem gente aqui, assim, já de 50, 60, 70 anos. E isso aqui é alguma coisa que todo mundo faz, né? Assim, de uma forma muito fácil. Tudo depende de como você usa, aonde você posiciona, né? Isso é alguma coisa que a gente vai aprender também no curso, que é fundamental, né? Para além da técnica, que é como a gente usa a inteligência, né? Para, de fato, as pessoas usarem. Porque vocês sabem muito bem quantas vezes você faz um projeto de automação que não é utilizado, né? Então, aqui, só para mostrar um pouquinho para vocês, tá? No espaço, a gente tem as salas de reunião, tá? A gente tem aqui as salas de reunião e que na sala de reunião a gente tem uma mesma situação, né? A gente pode optar aqui pelas 24 horas, né? Assim, quando a gente roda em 24 horas, ele está vindo, né, para a cena que é o horário correspondente, no caso agora, das 7 horas, que é uma luz de trabalho, mas de trabalho para 7 horas, que é diferente da luz de trabalho, né, quando você chega, que você precisa. Tá? E você, por exemplo, se você quer fazer uma apresentação e você precisa de uma dinâmica mais colaborativa, né, você vem para uma outra situação em que você, né, pode, enfim, falar sobre um assunto que requer mais criatividade e, de repente, enfim, passar alguma coisa, fazer uma apresentação específica, né? Então, enfim, meio que isso, né, gente? O céu é limites. O limite é um espaço, ele passa a cumprir muitas funções e o que importa no final da linha né, assim, também é o que eu falo, né? Somos apaixonados por luz, mas a Rastrix tem um diferencial que nenhuma outra empresa tem, né? Ninguém, a verdade isso aqui já está há um mês funcionando. Existem 3 empresas na fila de espera, nesse momento diretamente já inscritas, tá? Para pegar uma sala dessas, que ficava no estoque, né? Onde ia ser o estoque da Apple, com o teto super baixo, e os funcionários deles que não querem sair daqui, né? Ficaram 2 anos em casa e não querem sair daqui. No final das contas, a gente está falando disso, né? É isso que importa, assim. E essa assim, eu trabalho com inovação há 10 anos, né? E eu diria que eu nunca tive diante de um potencial tão alto, né? O que acontece, diferente da minha experiência que era em software, né? É que esse potencial é muito alto, a gente já está tendo muita demanda, né? Existe o dinheiro, né, para se pagar, mas se a gente for parar para pensar que a gente precisa realmente, rapidamente, capacitar as pessoas, né, que é o que a gente vai estar oferecendo junto com o pessoal do Instituto da Automação, né? É justamente isso, pegar essa dianteira e trabalhar junto para explorar esse mercado, né? Que ainda é um mar azul. Flávio, só dando um spoilerzinho, um briefing aí, eu sei que tem um outro ramo aí que você já está vendo, um outro projeto ligado à habitação de terceira idade. Dá uma ideia sobre isso, quer dizer, porque o pessoal talvez está vendo essa apresentação sua que está ótima, muito legal. Tá falando, não, escritório e tal, eu já estou entendendo. O Flávio já me convenceu que tem retorno e tal. Esse lado, por exemplo, que fala de terceira idade ou pessoas com algum tipo de problemas de acessibilidade, como é que você vê a iluminação nesse sentido? Aí eu diria que o que vocês viram aqui, tá? Ele tem um nível de importância na vida dessas pessoas, né? Bota aí nota, vamos lá, de 7, 8, né? Elas estão aqui 8 horas no dia delas, né? 10 horas no dia delas. Esse projeto que o Moratório está se referindo é um projeto em São Paulo, em que a gente está, enfim, fazendo, né, já o modelo, né, o quarto modelo deles, e que é um andar para pacientes que sofrem de Alzheimer, né? Então, isso que a gente mostrou aqui é até um paralelo interessante, né? Assim, o que acontece com uma pessoa que tem Alzheimer, tá? E que envelhece de uma forma geral, né? A gente, quando vai envelhecendo, a gente tende a perder esse ritmo natural, né? E ficar mais ativo à noite, mais sonolento no dia. E isso vai trazendo uma série de implicações para a saúde mesmo, né? Com essa tecnologia que a gente implementa,
a gente consegue pegar uma pessoa, por exemplo, né, que sofre de Alzheimer e está, que a gente chama, né, assim, de desincronizada com o ciclo circadiano, que são as 24 horas do dia, e justamente colocando de novo ela no ritmo, né? Então, deixando ela, né, mais alerta, né, e mais acordada nas horas que ela precisa estar mais acordada, né? Como vocês viram, com essa modulação do espectro da luz, e colocando ela no estado de repouso, né, a partir das 6, 7 horas da noite, em que ela consiga dormir melhor e aí sim acordar também melhor no outro dia. E a gente tem resultados de pesquisa com Alzheimer nos Estados Unidos de redução dos sintomas de depressão, né, de fadiga e agitação, tá? Em cerca de 20 ou 25%, tá? De melhora. Isso é muito, né, para a vida de alguém. E é engraçado, guardando um paralelo, né, na Hashtags anterior, quando a gente fez em 2019, o outro escritório deles, eles ficaram muito impressionados, né, porque na pesquisa que a gente sempre faz a pesquisa antes de aplicar o sistema, né, tanto o Kendall quanto o Scarlett quanto o Sky, e uma outra entrevista depois. E no meio da entrevista, eles se tocavam e falaram, e eu parei de tomar café sem perceber. Por quê? Porque o café é uma forma de você se acelerar, né, quando você já está assim, num estado de maior torpor, de você ficar se acelerando, né, ou parando um pouco, justamente se sincronizando. Quando a gente faz isso com a luz, essa pessoa ela não precisa mais tanto deste artifício, né, do café. E, no caso do que o Muratori, do paralelo que ele está trazendo, isso é muito interessante, porque a possível e a nossa aposta, tá, é que essa redução da agitação que vem através da luz, tá, que, né, já é comprovado por esses estudos, ela possivelmente vai fazer com que esse paciente ele não precise tomar tanta medicação, né, psicotrópicos para dormir. Não existe nenhum estudo com relação a isso, mas assim, a redução dessa agitação, né, ela possivelmente leva a isso. E a gente está falando já, entendeu, num espaço que a gente está ocupando, que é um papel crucial na vida de um idoso. E a gente fala, nossa, mas pô, isso é tão importante, né? Por que né, assim, por que isso não está sendo feito? E eu falo, daqui a 20 anos vai ser tudo assim, né? A gente vai olhar para trás e vai falar, porra, cara, como é que a gente conseguia viver nesses espaços, né? Vamos lembrar que a iluminação artificial ela tem 150 anos, mais ou menos, né? A iluminação, na verdade, né, a luz sempre foi dinâmica, né? O sol é dinâmico. Então, a gente só está, como acho que o Alexandre falou, né, eu, enfim, gosto muito de reforçar isso, que a gente só está resgatando uma condição milenar do ser humano, né, que é a luz ser dinâmica, né, que é a luz mudar e a luz ter qualidade, que é o sol, né? Depois que você faz isso, você vai ter todos esses benefícios, né, que vão implicar em benefícios financeiros, assim. E isso pode realmente, como o Muratori está falando, tá? Isso pode ser usado tanto. Eu comecei usando isso no varejo, né? Eu fazia essas transições nos restaurantes, nas lojas de moda. Para quê? Para a experiência de consumo nesses espaços estar sempre perfeita de acordo com cada hora do dia, né? Aí eu fui para um segundo momento em que eu comecei a criar possibilidades para que o trabalho pudesse acontecer da melhor forma em cada hora do dia. E o Muratori está, assim, né, acho que me provocando nisso, porque existe né, assim, já um terceiro nível de importância, que é você realmente sincronizar uma pessoa, né, que não pode sair de casa ou que está muito dependente, e que hoje ela fica ali numa luz estática, né, com esse ciclo, né, de agitação e repouso totalmente descoordenado, e a gente vai mudar isso, né? E eu acho que esse é o resultado, né? Assim, as pessoas já estão percebendo o tamanho disso e já estão começando a bater na porta. Ainda são, primeiro, né? Sempre vem essas empresas mais arrojadas, né? Que estão na frente mesmo, como a Google,
a própria Hashdex, né? Mas o WeWork, assim, as empresas tecnológicas, né? Elas têm isso já no sangue, e todo o resto vem aí a reboque, né? Bom, muito legal. Acho que teve uma pergunta aqui que eu achei legal, posso reproduzir para você? Claro. Paulo Cruz perguntou: essa solução combina luz natural para promover, além do conforto, você consegue pensar em economia de energia também? Então, isso foi muito interessante, tá? Até nesse moratório, nesse fim de semana agora, tá? Nesse empreendimento, um dos engenheiros veio me perguntar justamente isso, né? Falou, mas como é que é a questão de consumo, tá? E o que a gente tem, na verdade? Como a gente tem uma curva de dimerização muito acentuada, aí cada situação é uma situação e dá para se calcular isso no centavo, né? Porque, enfim, os sistemas hoje quase todos vêm com uma mensuração do custo, né? Do consumo, né? Mas o que eu coloquei é que assim, a média mundial é que você tenha algum tipo de saving, e, de novo, vai depender da complexidade do projeto, quantos LEDs você vai usar, mas você tem algum tipo de saving saving é economia, né? Por estar dimerizando tanto durante o dia, né? Imagina que você começa a 100%, né, 8 horas da manhã, e no final do dia, às 6 da tarde, você já está aqui com 30% né, aqui da potência e do consumo de energia elétrica. Então, de 100 para 30 é muito. E essa luz estaria acesa no máximo o dia todo, né? Então, assim, o que você eventualmente perde, tá? Geralmente é uma perda, acho que de 20% entre um LED ruim, né? Que é um LED que ele conta com o azul, né? Porque o azul realmente é onde está a maior eficiência do LED, né? E aí você perde a reprodução das outras cores. Ele é 20% mais eficiente do que um LED que não tem esse recurso, né? Que é um LED melhor, mas, ao mesmo tempo, a dimerização ela acaba representando uma economia muito maior, né? Muito bom. Flávio, foi muito legal a tua apresentação em loco. Obrigado. Deu o efeito que você esperava, e o teu projeto merece até mais do que isso, né? Merece ser mais conhecido em detalhes. Aos poucos você vai começar a tirar mais fotos, fazer mais vídeos, e a gente vai poder explorar todo o potencial aí do projeto que vocês fizeram. Acho que Obrigado, Moratório. Eu que agradeço, foi muito legal. Acho que o Alexandre tem que fazer a finalização aí. Esse episódio, pessoal, esse nosso webinar de hoje está gravado, tá? Depois a gente vai passar para o Flávio dar uma editada aí, o pessoal, e a gente vai publicar para vocês também, para vocês poderem colocar aí para os colegas, mostrar essas tendências. E agora, o nosso trabalho vai ser, né, junto com o Kelvin Labs e o Estudo Automação, desenvolveu rapidamente esse curso, porque eles estão, o Flávio já vem há algum tempo aí buzinando na gente, que estão precisando de pessoas bem intencionadas, capacitadas, e muito mais do que capacitadas, animadas, né? Animadas a encarar esse desafio, porque é um desafio que compete tanto ao pessoal de iluminação como automação, envolve os profissionais e envolve os fabricantes, né? Tanto de luminárias quanto os fabricantes de automação, com quem a gente está também dialogando aí com frequência. Então, pessoal, esperem novidades. O Alexandre vai fazer o final aí e apresentar um pouco das ideias, né, rapidamente aí do que a gente está pensando. E todos que se inscreveram, estão conosco aqui, vão receber as novidades conforme elas forem acontecendo, tá? Gente, meu muito obrigado, Moratório, George, Flávio também. Foi uma grande oportunidade poder falar do Lab com essa transparência, né? A gente mostra o que está fazendo, mostra PCB, mostra o driver, e depois o Flávio, de lá de dentro do cliente, mostra o que é a percepção do usuário. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui e espero vê-los em breve no curso. Vai ser um prazer compartilhar o conhecimento com vocês.